Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, abraço a todos. Fiz agora há pouco, já gravei a movimentação de mercado, contratações, definições, saída de jogadores, chegadas de jogadores e treinadores, enfim, nos 20 clubes da Série A. Farei agora o mesmo nos 20 da Série B, porque também a movimentação é intensa. Com uma curiosidade, ao contrário da Série A, onde 6 dos 20 treinadores ainda não estão definidos, né? Na Série B, nós temos a definição de todos, né? A gente tem, assim, todos os 20 treinadores contratados e muitas novidades. Na Série B, lembrando, nós temos o Mirassol campeão, o ABC vice, o Vitória e o Botafogo de Ribeirão Preto subiram da C para B. O ano que vem disputam a B. E caíram da A para B o Atlético Goianiense, o Avaí, o Ceará e o Juventude. Então esses 8 times disputarão a Série B de 2023. Vamos rápido para a movimentação, porque são 20 clubes e senão o vídeo fica muito com muito tempo, né? E aí fica complicado para vocês acompanharem. Antes de mais nada, só vou convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedindo o seu like, a sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então, por ordem alfabética, até para não ter privilégio para clube nenhum, eu vou falar sobre os 20 clubes. Vamos lá com o ABC. Como eu falei no vídeo anterior, renovou com o Fernando Marchiori, subiu da C para B, está animado. Já tinha feito várias contratações, eu falei no vídeo anterior. E de lá para cá tem o atacante Jonathan, que veio da base do Santos. O Fernando Marchiori estava de olho, foi contratado. E o lateral Filipinho foi para o Sport. Então chegou um atacante, saiu um lateral. A movimentação em termos do elenco de Série C para Série B mudou legal. E evidentemente o Fernando Marchiori vai remontar o seu elenco. Falamos do ABC, vamos falar do Atlético Goianiense, que caiu da A para B. E com essa queda, o Atlético Goianiense resolveu apostar no Eduardo Souza. Ele assumiu nas últimas partidas, deu uma melhorada no time, mas não conseguiu impedir o rebaixamento do Atlético Goianiense. Ele não conseguiu impedir o rebaixamento, mas a diretoria entendeu que o trabalho era bem feito e aí manteve o técnico Eduardo Souza. Ele vai ter oportunidade já no Campeonato Goiano. Então, ele vai permanecer. O meia Jorginho já foi embora, o goleiro Renan também já foi embora, o lateral esquerdo Arthur Henrique foi emprestado. O certo até agora é o seguinte: o zagueiro Igor Ribeiro veio do Real Noroeste, fez uma Série D lá pelo Real Noroeste do Espírito Santo, e o atacante Vico do Grêmio. Então, por enquanto, está saindo mais jogadores e chegando poucos jogadores. Então, essa é mais ou menos a movimentação de mercado do Atlético Goianiense até agora, que assim como a ABC vai ter o mesmo treinador. O Avaí, como eu tinha dito no vídeo anterior, está apostando no Alex. Né? O Alex, que fez 2 anos de experiência na categoria de base de São Paulo, foi treinador do Sub-20, e a partir de 2023 ele tinha avisado que ia partir para o futebol profissional. Teve uma proposta, foi contratado, vai testar já a sua capacidade e a força do elenco do Avaí no campeonato estadual, né? No campeonato catarinense, e aí o time está reformulando muito. O Cortez agora foi embora, o Muriqui também. Os goleiros Vladimir e Gledson não renovaram o contrato, ninguém sabe se vão ficar, não vão ficar, né? E o William Potker também está indo embora. Então, por enquanto, só tem saída. Ainda o Alex não acenou com reforços, não tem tantas novidades chegando, mas saindo a maioria do time, até porque foi rebaixado, né? Não tem por que você não mexer no elenco. Vamos para o Botafogo de Ribeirão Preto, que subiu da Série C para a Série B, está se preparando para o Paulistão e vem reformulando bem o elenco. Trouxe o atacante Gustavo Nescau do Cuiabá, trouxe os zagueiros Lucas Dias do Ituano, o lateral esquerdo Davi Luiz do São José, o atacante Vitor Leque do Cruzeiro. Então eu já tinha feito no vídeo anterior as negociações, já tinha contratado bastante, e me parece que pelo que eu falei lá para o pessoal da Tati, os boletins que a gente troca por lá, Tati de Ribeirão Preto, vai vir um lateral direito ainda, deve vir mais um zagueiro, enfim. Mas de qualquer maneira, é interessante também essa reformulação. Vamos ver no Paulistão, que é antes da Série B, claro,
como que fica esse time, mas está se mexendo bem o Botafogo. Já o Ceará, que caiu da Série A para a Série B, o Botafogo vai continuar com o Paulo Baier, tá? O técnico Paulo Baier vai continuar por lá. O Ceará, que contratou o técnico Gustavo Morinigo, né? O Morinigo trabalhou no Curitiba, caiu ao longo da competição quando o time caiu e foi buscar o Paraguai, o Ceará. Não entendi, sinceramente não entendi, mas veremos qual que é do Ceará, né? O Ceará que fez muita besteira, né? Quando ele aposta no Lúcio Gonzalez pro lugar do Dorival Júnior que se mandou pro Flamengo, quebrou a cara, apanhou muito e aí ficou numa situação delicada e caiu. Agora tá apostando num paraguaio. Vamos ver. O começo dele do Curitiba foi bom, depois desabou. Mas enfim. Nino Paraíba saiu, foi para o América Mineiro. O volante Fernando Sobral também saiu, né? O lateral direito Igor voltou para o CSA. O zagueiro Davi Ricardo renovou o contrato. O Léo Gamalho, que estava no Curitiba, está chegando. O Gustavo Morini que trabalhou com ele. E esse acho que é muito bom reforço. Ele é artilheiro, hein? E o zagueiro Thiago Pagnussati também está voltando. Ele que tinha sido negociado, agora está voltando do Japão e vai voltar para o Ceará. A movimentação promete. Saíram muitos jogadores, claro, caiu. O Léo Gamalho é bom jogador, o Thiago é zagueiro. Vamos ver. É uma certeza que vai mudar muito o Ceará. A Chapecoense apostou no técnico Bruno Pivetti, né, que estava no Tombense, contratou o técnico Bruno Pivetti e vem reformulando o elenco. Já mostrei no vídeo anterior quantos saíram, né? E agora que os experientes, o zagueiro Léo foi embora e o zagueiro Vitor Ramos foi embora, acertou inclusive com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Vitor Ramos. Ou desculpa, com a Portuguesa, que vai disputar o Paulistão. O Vitor Ramos foi para a Portuguesa. O zagueiro Léo também foi embora. O goleiro Ayrton foi para o Juventude. E as contratações. Renovou com o volante Roney. Contratou o volante Caio, que estava no Ituano, que subiu com o Ituano, né? Quase subiu com o Ituano para a Série A. E contratou o atacante Darley, que fez muitos gols pelo Paysandu na Série C. Outra Chapecoense também é uma outra equipe em relação ao time que quase caiu na Série B este ano. Vamos para o CRB. O CRB, ele trouxe o técnico Humberto Louser e aí está fazendo uma reformulação no elenco também. Chegou o volante Anderson Leite do Juventude, né? Ele conseguiu um novo empréstimo do atacante Gabriel Conceição, né? O lateral direito Matheus Ribeiro veio do Vasco, e aí saíram, o zagueiro Caetano voltou para o Corinthians, o lateral direito Raul Prata saiu, o volante Iago saiu também, e aí quem renovou? O Rafael Longini meia renovou, o zagueiro Gilvan renovou e o Gabriel Conceição renovou também. Então essas foram as novidades do CRB. Em relação ao Criciúma, o Criciúma manteve o treinador também, o Cláudio Tencati, ficou por lá. Sabe o Éder do São Paulo, o veterano Éder? Está conversando com o Criciúma. Será que vai? É um cara caro. Mas, evidentemente, para jogar no Criciúma não pode ser cara caro. Ele diz que tem interesse, mas ainda continua a renovação. O Criciúma, que renovou com o lateral direito Cristóvão. O Rômulo foi embora. O Marcinho do Guarani foi contratado. O Christoph Meia do São José foi contratado. E o atacante João Carlos do Marcelo Dias chegou também. Então essas movimentações do Criciúma que vai se acertando. O Guarani manteve o técnico Mozart e por enquanto o zagueiro Derlan foi embora, o zagueiro Ronaldo Alves foi embora, mas 60% do time aproximadamente foram mantidos. As certezas, o meia Bruninho foi contratado do Atlético Mineiro e o lateral direito Lucas Marques veio do CSA. Então essas são as novidades do Guarani. O Ituano também está com pouca movimentação, está de férias, né? O Ituano que renovou o contrato do Carlos Pimentel, vai permanecer com o mesmo técnico. No vídeo anterior eu já falei de muitos jogadores que saíram. O último deles foi o volante Gimenez, também foi embora. O certo, o lateral direito Pacheco acertou e o Neto Berola também. Os dois renovaram o contrato, mas chegada mesmo de novidade, ainda nenhuma. O Juventude que nas últimas partidas do Brasileirão antes do rebaixamento tinha contratado o Celso Rotti, vai manter o Celso Rotti, claro, e esse sim mandou muita gente embora e tá chegando muita gente. Por exemplo, o Vitor Mendes chegou emprestado do Galo, do Atlético Mineiro.
O atacante Japorã, que também é do Atlético Mineiro, estava emprestado para a Ponte, também chegou, né? O argentino, o nome dele aqui, ó, Tomi Montefiore. Ele estava no Guarani de Bagé, foi contratado. O Zé Marcos, zagueiro do Criciúma, chegou. O goleiro César saiu. O Felipe Pires saiu. O Vitor Gabriel saiu. O Jadson renovou o contrato. O Matheus Sabará, volante do Grêmio, foi emprestado, chegou por lá. Aí o zagueiro Zé Marcos, né, do Criciúma, chegou. E o zagueiro Gordilo, que é capitão da seleção da Guatemala, também chegou. Ou seja, o Celso Roth está remontando um elenco. Muitas novidades. Quem está remontando o elenco também é o Londrina. Vamos lembrar que o Adilson Batista saiu. E o Edinho, filho do Rei Pelé, que era técnico do Sub-23, assumiu. Pelo menos para o campeonato catarinense vai ser o Edinho. E olha, muita gente foi embora. Os últimos dele, o GG, o Meia, o Caprini, que foi para o futebol japonês, né? E 17 jogadores da base subiram. Londrina vai priorizar a base no campeonato estadual. Depois sobra para o treinador, se não der certo. Tomara que dê, porque o Edinho conhece tudo lá da base, né? Contratou o meio atacante Amauri do Juventude, o lateral direito Léo Moraes do Botafogo da Paraíba e o meia Gabriel Garrite, que veio do Ercílio Luz. É uma reformulação completa no Londrina. O Mirassol, que foi o campeão da Série C, claro, renovou o contrato do seu treinador, o Ricardo Catalá. O lateral direito Arnaldo do Operário chegou, o goleiro César do Juventude chegou, o zagueiro Everton Alemão do Brusque chegou. E, evidentemente, vai passar por uma pequena reforma, mas mantendo a base, né? O Camilo, por exemplo, está por lá, vai continuar por lá, já está completando um ano lá no Mirassol. Maravilha. Outro time paulista que trocou de treinador, né? O Eduardo Batista chegou no Novo Horizontino depois que ele escapou do rebaixamento com o Mazola Júnior na última rodada, também vem renovando o elenco, né? O Líger é um dos poucos que ficou, o zagueiro. Chegou o goleiro Jorge do Vila Nova, chegou o lateral Roberto do Ituano, chegou o atacante Ailo do Ituano, chegou o volante Ricardinho, aquele que brilhou no Guarani, estava no Operário, chegou o lateral direito Raul Prata do CRB e o meio atacante Marlon, que estava no Ceará, chegou também. Então o Novo Horizontino está mudando o seu elenco porque quase caiu no Paulista e quase deu vexame na Série B, tem que mudar mesmo. A Ponte Preta está com um problema financeiro para variar, está com atraso salarial no elenco, nos funcionários, que pena. Que pena, a portuguesa, a Ponte Preta vive disso. Mas o Hélio dos Anjos, apesar de ter propostas, falou que vai continuar. Hoje eu estou gravando o vídeo dia 4 de dezembro, amanhã, dia 5, é a representação da Ponte Preta. O Richelli, zagueiro, foi embora, o goleiro Luan renovou, o goleiro Igor Vinhas foi embora, e conseguiu o empréstimo do meia Alisson do Vila Nova. Então, por enquanto, é pouca movimentação, até porque você precisa pagar para depois contratar. A Ponte Preta, por enquanto, preocupa. Ela que vai disputar a Série A2, caiu no Paulistão. O Sampaio Correia, que vem passando por uma reformulação até de treinador, né? Saiu o Léo Condé, trouxe o Felipe Conceição, mas ele conseguiu manter 23 jogadores no seu elenco, que fez uma bela de uma Série B. Uma bela de uma Série B. As novidades, o Nadson renovou o contrato, o meia, e o atacante Gabriel Silva foi contratado do Fortaleza. Né? Então, como já tinha feito muita movimentação no vídeo anterior, eu passei para vocês, o Sampaio agora está mais sossegado. O Sport, que também trocou de treinador, né? Saiu o Claudinei, veio o Anderson Moreira, renovou com o Wagner Love, renovou com o Fabinho, contratou o lateral Fabinho do ABC, contratou o goleiro Renan do Atlético Goianiense e o Giovani não renovou seu contrato, está indo embora. No Tombense, a novidade, só pelo menos em relação, eu já tinha falado para vocês que trocou o treinador, né? Chegou o Marcelo Chamusca, o Pivete saiu. E o Ciel, o veterano Ciel, foi para o Ferroviário do Ceará, 40 anos, não fica por lá. Por enquanto, para o Campeonato Mineiro, tem pouca coisa para se falar do Tombense. O Vila Nova, que jogou a Copa Verde depois de escapar do rebaixamento, assim, cometeu para mim uma coisa, eu estranhei. O Alan Al, depois de escapar de uma campanha brilhante no segundo turno da Série B e chegar ao vice-campeonato da Copa Verde, perdeu o emprego. E contratou o Claudinei Oliveira, que era do Sport. Foi assim, uma coisa para mim surpresa.
Surpresa. Enfim, depois do vice da Copa Verde, dispensou 8 jogadores, o Tony, o Jorge, o Pedro, o Railan, o Wagner, o Caio Nunes, o Alisson, o Rubens, o Diego Tavares, enfim, saiu muita gente. E também tá chegando o goleiro Vanderlei, experiente, aquele que brilhou no Santos, no Coritiba, estava no Operário, chegou. O volante Rickson do Atlético Goianiense chegou, né? O volante Romário foi embora e o lateral esquerdo Diego Renan também chegou. Então o Vila está passando por uma reforma completa, mesmo brilhando no segundo turno da Série B, sendo vice da Copa Verde. Mas enfim, e dos 20, finalizando, o Vitória vem contratando, manteve o técnico João Bursi, que subiu da C para B, e vem contratando muito, no meu entendimento, precisa ver se vai dar liga, claro, mas bem. No vídeo anterior eu já tinha falado de várias movimentações no mercado, mas enfim, o Vitória agora trouxe o atacante Oswaldo, aquele que brilhou no São Paulo, estava no CSA, o CSA caiu, ele não foi muito bem, mas é um cara experiente. Veio o Oswaldo, veio o uruguaio Nicolas Dibli, não conheço, sincero e honestamente. Veio o atacante Alisson, que voltou, estava no Náutico, voltou. O lateral esquerdo, João Lucas, veio do Náutico também. O meia GG foi contratado junto ao Londrina. O zagueiro Camutanga foi contratado junto ao Náutico. O meia Gabriel Santiago foi embora. O volante Dionísio renovou. O zagueiro Dankler foi contratado, ele estava na Arábia. E o Diego Torres, o argentino que brilhou com a camisa do Novo Horizontino, foi contratado também. Então o Vitória vem com muita reformulação, mesmo subindo da C para B e mantendo o técnico João Bursi, o elenco vai ser praticamente completamente mexido, né, alterado, e vai ser testado, claro, no Campeonato Baiano. Essa é a movimentação dos 20 clubes e, claro, daqui uma semana, 10 dias, eu venho com as novidades desses 20 clubes também que vão disputar a Série B de 2023. Evidentemente, vocês sabem, antes disso, eles vão disputar os seus estaduais. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!